Dia 10 de dezembro de 2021 e estamos retomando os nossos estudos. Então paramos aqui na página 50. Primeiramente, um bom dia a todos. Bom dia neste lindo dia 10 de dezembro de 2021. Nós vamos fazer dois blocos aqui. Então, primeiro nós vamos responder algumas questões. Vamos colocar um áudio aqui para vocês escutarem, para que esse áudio possa ser respondido aqui também. E já tem muitas respostas, mas essa é uma pergunta crucial, um áudio bem contundente, que a gente vai colocar aqui para vocês escutarem. Então, primeiramente, eu quero falar sobre fé cega. Fé cega ou fé de fundo emocional. O que significa, gente? A fé cega é aquela questão que é a seguinte, é o ego. Você tem um trabalho, você tem uma proposta de trabalho e você não estuda a proposta e você vai para o trabalho cegamente, sem estudar, porque você acha que é bom. Chega o determinado, quando você começa a trabalhar, você vê que tudo aquilo que lhe ofereceram, nada é e nada está correspondendo com aquilo que vocês esperavam, com aquilo que vocês tinham fé que ia acontecer. Ou seja, a pessoa prometeu, mas vocês, quando foram experienciar, não era aquilo que estava sendo apresentado para você. E isso constitui a fé cega. Já falamos no cartório, quando a pessoa lá, a pessoa que trabalha no cartório, ele carimba e diz o seguinte: dou fé. Ele está dando fé que aquele documento é real. Ele está dando fé que aquele documento vai funcionar, que você está vendendo o seu carro, passando a escritura do seu carro para o nome da pessoa e está passando a sua casa para o nome da pessoa. Então ele está dando fé, está carimbando que aquele documento é real. Isto é a fé. Fé de fundo emocional também tem dessas questões que eu falei lá do emprego. Tocou você, motivou você, então teve uma motivação, ou seja, despertou em você uma fé de um fundo emocional e você foi para aquilo ali, teve uma ação, moveu uma ação de encontro àquilo e você viu que aquilo que você está experienciando não é nada daquilo que lhe apresentaram. E assim se vai pelos relacionamentos, com toda a questão humana que nos é apresentada dentro desta fé de fundo emocional. Crer que Deus vai nos ajudar a comprar uma casa, a comprar um carro, e que se nós trabalharmos muito, Deus irá nos ajudar. Isto é uma fé de fundo emocional. Ou que Deus vai me dar um relacionamento harmonioso, amoroso, mas que eu não preciso fazer nada interiormente, que eu não precise mudar os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas atitudes, para que eu consiga este relacionamento harmonioso que eu tanto procuro, ou não. Seja feita a vontade do Pai, não a minha. Então é isso que acaba acontecendo. Bom, nessa questão ainda de fé de fundo emocional, gente, fé cega, como o Joel vem apresentando, o que é a fé cega é quando nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo neste berço esplêndido da escuridão da Matrix. E aí todas as ações que nos movemos dentro desta questão da fé de fundo emocional e da fé cega, sem a experienciação do contato direto com Deus. Então, concluindo este assunto de fé, fé é tudo aquilo que você acredita, mas que você ainda não experienciou. E quando você experiencia, você tem conhecimento, daí já deixa de ser fé. Então, o importante de tudo é o que é ter fé. Vai na fé que você consegue, vai, pense positivo, vai lá e vai, a pessoa não consegue. Por que ela não consegue? Porque dentro da pessoa tem o sentimento do paradigma, do medo, que não deixa a pessoa ir, e da dúvida, que descolapsa a função de onda, e a pessoa não consegue. Tá, gente? Então,
essa questão daí de quando a gente começa com conhecimento interior, quando a gente vai para dentro, a gente desperta o conhecimento. E o autoconhecimento, despertando o conhecimento, já não existe mais fé. Daí é conhecimento, é a certeza, é a confiança no invisível e no manifesto, que aquilo que você quer e aquilo que você procura já existe e já foi criado, já é seu, conforme o tempo previsto da arquitetura do todo, da arquitetura do invisível e manifesto, para ser manifestado em sua vida. Aí você solta porque você confia. Aí já não é mais fé, é confiança, porque você está experienciando, você está meditando, você está praticando os princípios espirituais. Então já deixa de ser fé e passa a ser conhecimento da verdade. Eu vou colocar o áudio aqui para ver se vocês escutem o áudio, tá? Vamos ver aqui o áudio que está no grupo do Consciência Infinita. Eu vou colocar aqui o áudio, ó, para ver se vocês conseguem escutar, tá? É de uma pessoa que está compartilhando suas dúvidas e que essas dúvidas, quando tiradas, vão ajudar a muitas e muitas pessoas, tá ok? Vamos a um áudio bem contundente. Vou colocar aqui para vocês escutarem, tá? Olá, pessoas. Bom dia, professor. A minha observação, que já venho fazendo há algum tempo, é essa. E eu gostaria de saber qual é o seu entendimento sobre isso. Desde que eu comecei a buscar a verdade, o que tem por detrás do contexto deste mundo, e que eu busquei a história, né, de Gautama, Buda, o desenvolvimento espiritual oriental é muito diferente, é muito contundente em relação, é muito profundo em relação à busca espiritual do Ocidente. Principalmente os ensinos de Buda, Krishnamurti, Osho, alguns exemplos, né? Porque são muitos mestres da iluminação. Então, o que eu percebo? É que essa busca da parte espiritual no Oriente, eles conseguem muito dominar a mente, eles dominam o corpo e eles saem totalmente do mundo material, humano, mental. Eles abrem mão do mundo a partir da neutralidade, né, do equilíbrio. E eu vejo uma busca muito profunda nisso. Contundente mesmo, profunda, querer, esforço. E eles abrem mão mesmo de tudo, de desejos, de anseios, de tudo neste mundo. É o que eu observei. Mas, em relação aos ensinos de Cristo, tipo o caminho infinito, eles abrem mão de tudo, eles conseguem dominar o corpo, eles conseguem dominar a mente, eles abrem a mão mesmo de tudo deste mundo material humano, desta vida humana, com sucesso, mas eles não adentram, se aprofundam no homem espiritual que Cristo trouxe nos ensinamentos de Joel. Que os ensinamentos de Joel, ele forma um homem espiritual. Se é que eu estou enganada. Vou voltar um pouquinho aqui, gente. Espera um pouquinho. Eu vou voltar um pouquinho aqui, neste mesmo trecho aqui, tá ok? Vou voltar um pouquinho aqui para vocês escutarem, tá ok? Ó, vou voltar aqui. Eles conseguem dominar o corpo, eles conseguem dominar a mente, eles abrem a mão mesmo de tudo deste mundo material humano, desta vida humana, com sucesso, mas eles não adentram, se aprofundam no homem espiritual que Cristo trouxe nos ensinamentos de Joel. Que os ensinamentos de Joel, ele
forma um homem espiritual. Se é que eu estou enganada. Ele forma um homem espiritual além da matéria. Só não para só ali da matéria de você abrir mão dela, né? Do mundo material humano, desse mundo cotidiano humano. Não. Vai além os estudos do Joel, né? Além disso, ele forma o homem espiritual com as suas leis formadas, né? Baseadas nas leis espirituais universais, eles formam este homem espiritual. Já na parte oriental, eu percebo que eles param aí, eles dominam o corpo, eles dominam a mente, eles abrem mão de tudo deste mundo, mas em relação aos estudos de Joel, eles não têm essa formação desse homem a partir daí espiritual. Você consegue me compreender? O que você acha disso? É essa a ideia que me traz, depois de estudar muito eles, né? O Osho, Krishnamurti, Buda mesmo, né? E muitos outros. Muito obrigada. Bom, gente, a questão aqui é a seguinte. No mundo oriental, nós pegamos a seguinte questão lá, né? Que eles falam, no dissolvimento no todo. É uma crença isso aí. O professor Helicoto já falou sobre isso, que há uma crença que existe lá, como nós aqui do mundo ocidental também temos umas outras crenças, mas lá há uma crença que diz o seguinte, que é a dissolução no nada, tá? Não é isso aí. Porém, o que eles fazem lá? O trabalho deles é totalmente controle do mental. E aí é que está o X da questão, tá? Então, a nossa querida irmã aqui, ela citou Krishnamurti, citou Buda, Gautama. O Buda foi um pouquinho mais além na questão mental, porque ele viu que era maia, que era ilusão, até o ponto que ele foi tentar controlar a sua mente e ele parou, ele desistiu do controle e aí ele se iluminou. Vocês viram o que é uma crença? E vocês viram por que a gente falou anteriormente, antes de escutar este áudio aqui, falamos em fé de fundo emocional e falamos também na questão da fé? É isso que acontece, tá? Então, assim, falou no Osho também, tá? Falou no Osho a questão da mente. Porém, esses seres iluminados que desceram aqui, eles foram um pouquinho além da mente. Joel também cita as mesmas pessoas. Então eles foram um pouquinho a mais além do plano mental do controle. Claro que lá eles têm uma doutrina oriental, oriundas que já se ramificaram nas artes marciais, e aqui eu estou incluindo também no controle mental, envolve artes marciais, a prática do yoga, que anteriormente, há 12 mil anos atrás, tem um vídeo aqui que a gente fala sobre isso, que a yoga é a prática da iluminação espiritual. A yoga os movimentos eram perfeitos. A partir da invasão do povo ariano, tudo se tornou com dificuldade e aí todas as coisas ficaram como estão. Porém, eles têm esta doutrina lá. E lá eles implantam isso desde a fase da criança, essa busca espiritual, esse contato com a energia onipresente. E nós aqui no contexto, já vou chegar no Joel, tá? O Joel é um teto acima, Helicoto é um teto acima, tá? O Buda também atingiu e Cristo Jesus, aí é o teto maior. Então nós vamos chegar aqui. O que acontece aqui, aqui? Aqui acontece a crença no Jardim do Éden. E aqui a questão dos homens decaídos, a questão do pecado, a questão do julgamento, todas essas questões aí que estão envolvidas. E por que o trabalho aqui, neste contexto, é muito mais difícil do que lá? Porém, nós estamos num país que é muito mais aceitável do que na Europa. E assim vai. Tá, mas a gente precisa entender essa diferença. Por quê? Porque nós temos muito aqui, todo mundo está na entropia.
Mas aqui a Matrix ela atua melhor na entropia através de um medo geral. A gente tem um medo e a gente tem a visão do Cristo sendo crucificado para nos salvar. E isso desperta em nós um sentimento de desejo de crucificação, de sofrimento para a gente poder atingir uma elevação espiritual através de um amor que seria apenas necessário soltar. Então há muita entropia psíquica aqui. Há muita entropia, há muita dissonância cognitiva. E a entropia é o normal desta humanidade aqui, tá? Vamos tirar, a entropia é o sistema normal. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos saindo da entropia para ir para a harmonia. Do karma saindo para o dharma. E essa é a evolução do pensamento. Aí nós vamos chegar no Joel. Aí nós vamos chegar no Joel Goldsmith. Joel Goldsmith entendendo tudo aquilo que está na Bíblia, nos versículos, tudo aquilo que está escrito, predito, que foi dito pelo nosso mestre com uma elevação infinita, superior, além de todos os mestres, o mestre dos mestres, nos deixou aqui um ensinamento do amor, para sairmos da entropia mental para a ordem, que é o amor. Neocórtex, Homo sapiens sapiens, a evolução do pensamento. Porém, os ensinamentos do Joel aqui no Brasil estão sendo difundidos, estão sendo compartilhados, estão sendo divulgados. Tem, como eu já falei anteriormente nos vídeos lá, tem canais que tem milhares de pessoas inscritas, tem uma audiência tremenda. Tem canais que trazem áudios do Joel, como o canal da Rosilda, do Regis Brother, tem um outro irmão, o canal do Gilson, tem o nosso canal aqui do Vida Contemplativa, tem o canal da irmã do Praticando a Presença, tá? Então, são inúmeros canais de pessoas que também estão querendo compartilhar, estão criando seus canais, estão compartilhando de alguma forma, traduzindo os livros do Joel, muitos tradutores e assim por diante. Para quê? Para que nós entendamos aqui, através dessa nossa entropia, por que é difícil? Existem também outra crença de vários deuses. Existem o deus da Umbanda, o deus da Quimbanda, o Espiritismo. Então, são muitas coisas que ajudam e contribuem para essa entropia. Olha o aviãozinho aí, no Cristo. Que contribuem com esta entropia. Tá, gente? Então, assim, o povo do lado de lá, eles, não é todos, tá? Não é todos que vão por este caminho. Eles vão pelo caminho do sofrimento, de se açoitarem, de fugir para as montanhas, e isso muitas vezes não adianta, tá? Depois nós vamos comentar aqui, fazer um comentário nos nossos próximos vídeos, assim que eu for permitido, vou comentar sobre os desligamentos, ou seja, a transição de seres que compartilharam a luz, transição por doença, e Joel também fala sobre isso, porque existe um resquício da consciência material, da mente carnal junto. Então lá eles têm essa crença que eles vão pelo abandono mental, deixam de comer, fazem dietas assim absurdas, para buscar esse dissolvimento na unidade da fonte, que é no espírito do invisível e manifesto. Porém, o que o Joel passa, que a gente precisa de um descanso interior, desenvolver esta calma interior, esta paz interior, através do ensinamento do Evangelho de Cristo. Aquilo que está escrito na Bíblia, o pouco que ficou, porque não ficou nada documentado, ficou tudo assim, a gente precisa buscar aqui, dali e pesquisar. Tá? Nós fizemos uma pesquisa e nós chegamos a um documento com os ensinamentos que nós vamos compartilhar com vocês aqui neste canal, os ensinamentos de Jesus, todos. Chegamos a um documento, achamos, pesquisamos e nós vamos compartilhar isso aqui com vocês. E dentro dessa resposta que é ampla e a gente pode aprofundar um pouco mais nestas questões que a irmã trouxe, da questão do ensinamento do Cristo, com as questões espirituais do lado do povo oriental e do ocidental, tá? Então, lógico que aqui pega mais, o lado do ego aqui é mais desenvolvido, o ego aqui é mais superior, as pessoas são mais materialistas aqui, então é um pouco mais complicado. Mas Joel, ele traz
o sentido pessoal de conexão interna, que é a meditação. Então, e mesmo Joel trazendo a questão do descanso interior para a gente buscar essa unidade, buscar essa percepção consciente do espírito invisível e manifesto, que é a percepção de Deus em nós mesmos, na nossa própria presença, há uma confusão também dentro dos ensinamentos de Joel, em como tudo, gente, e isso é normal para o estágio de consciência que se encontra essa humanidade. Poucos estão desenvolvendo um sentido de elevação espiritual. Absolútil. Processo alquímico. Elevação, ar, vento. Desculpa, não é solútil. Sublimátil é sublime, elevação superior de consciência. É sublime, sublimátil, tá? Desculpem, não é solútil. Solútil é água, tá? É sublimátil, é sublime. Então, gente, o que acaba acontecendo aí, tá? Não tem, por exemplo, o que Buda ensinou. Quando o Buda se iluminou, ele foi pela crença normal. Lá, quando ele se reuniu na floresta, com todas aquelas pessoas, ele se açoitava, ele deixava de comer, passou fome, virou mendigo para chegar na verdade. Ele viu que daquela forma que ele estava, que ele foi procurar a verdade, ele não ia chegar naquela verdade, porque existia uma resistência ali. E quando nós tentamos apagar de vez o nosso conteúdo mental, nós temos uma resistência, porque é a nossa crença, é a nossa percepção materialista que está aqui encarnada. Então, pouco a pouco isso vai sendo desenvolvido em nós, esse espírito vai sendo elevado em nós, pouco a pouco, através de nossas práticas, tá? Então, lá existe esta crença. E aqui existe a crença do sofrimento, que na verdade o sofrimento vem da crucificação de Jesus, porque Jesus se crucificou por nós, e o contexto é totalmente diferente. Vem a questão também do Adão e Eva, e assim por diante. Tá? Então, aqui no mundo ocidental, tá? É um pouco mais materialista, um pouco mais descrente nestas questões. E mesmo nas questões de Jesus, nas questões do Cristo, dos ensinamentos do Joel também. Porque o que acontece aqui? Há uma emergência de resultados, as pessoas não esperam. As pessoas querem fazer tipo uma ressonância harmônica, um atendimento espiritual e amanhã receber uma graça divina. Porque mal ela sabe que ela tem todo um contexto, toda uma reorganização, colocar energia nova, reorganizar os seus pensamentos para as coisas começarem a se manifestar no mundo exterior, no mundo externo, que é a sair da entropia e ir para a harmonia. Buda também não estava errado, porque ele viu que daquela forma ele não ia chegar. Quando ele sentou embaixo da árvore Bodhi, e aí ele fala, depois que ele está iluminado, ele falou uma coisinha que eu vou lembrar aqui para vocês, tá? Mas quando ele sentou lá debaixo da árvore, ele teve a visão, ele se iluminou, ele se conectou, ele virou o Cristo daquela época. Joel fala também disso aí. Buda virou o Cristo daquela época. E ele ele falou a seguinte coisa, ele disse assim, ó: depois que eu for embora, a verdade vai durar apenas 500 anos. Depois ela vai ser distorcida. E é assim, gente. Tudo aqui é distorcido. Tudo é distorcido. Então, quando nós vamos fazer uma análise dessa, por exemplo, professor, né? Professor. Vamos tirar aqui a questão do né? Professor. Professora que veio para ensinar. Nós não somos professores de ninguém. Nós somos aqui pessoas que estão se empenhando, estudando, nós estamos ajudando. Nós estamos ajudando outras pessoas que estão também se lembrando dos mesmos contextos, porque nós somos seres espirituais. Ninguém ensina ninguém, nós apenas nos ajudamos a relembrar. Jesus foi um mestre de altíssimo patamar espiritual, altíssima elevação espiritual. E nem ele gostava de ser chamado de professor, de mestre, de nada. Então essa questão assim, para nós fecharmos aqui por essa parte, tá, gente? A questão do lado de lá, oriental, o do lado de cá, ocidental, lá tiveram grandes mestres que chegaram na mesma conclusão do que nós estamos tratando aqui. Aqui nós temos hoje encarnado o professor Hélio Couto,
professor, de novo, né? O professor Hélio Couto, tá? Pesquisador, que trouxe a verdade através da mecânica quântica, da sua experiência pessoal, que vem trazendo a verdade para todos. E trouxe a ferramenta da ressonância harmônica, que é uma transferência de informação. Mais detalhes é procurar ele, porque ele é o responsável por este trabalho da ressonância harmônica. Então, tem aqui o professor Hélio Couto, tiveram muitos, o Joel, o que ele diz? Que ele queria formar vários Joéis. Porque Joel Goldsmith, gente, foi um ser que veio de altíssima elevação espiritual. Eu fiz uma postagem no Facebook, lá no meu Face particular, que eu postei uma parte que ele fala dos ensinamentos de Joel. Que Joel estava na trincheira. É uma metáfora isso da trincheira. Que as balas corriam e não atingiam nele porque ele era um metafísico. E a Bíblia caiu no chão e veio uma verdade para ele, que ele precisava também orar pelos inimigos. Né, que ele não estava recebendo as balas, mas que também ele poderia orar por aqueles que estavam atirando e parar de atirar e matar as pessoas. É uma metáfora isso, a gente precisa tudo nessa questão de espiritual, em filmes, agora vem o Matrix 4, também vem dar o Matrix 4, vocês vão ver várias marretadas na cabeça, é preciso estudar aquele filme. Vão lá, assistam no cinema, depois baixem este filme, assistam em casa e comecem a estudar os 4 filmes em sequência, para vocês verem a elevação que vocês vão ter de consciência. Então é assim, gente, tá? Então a verdade, ela é uma só, tá? Existem grandes mestres no lado oriental, muitos mestres espirituais do lado de lá, no Oriente, e aqui no Ocidente também tiveram várias pessoas transitórias, mas aqui a questão das guerras, a questão da crença materialista, ela é maior, um pouco mais, tá ok, gente? Um pouco mais, mas isso varia de povos para povos, tá? Mas o mundo todo está dentro dessa entropia, porque daí existe o quê? A distorção dos ensinamentos que foram deixados. Foram deixados ensinamentos de Jesus que foram distorcidos, foram deixados ensinamentos de Buda que foram distorcidos e ele mesmo avisou que passaria 500 anos e aquilo ia ficar distorcidamente. Tá? Então, um entendimento sobre isso, sobre essa questão, da questão dos ensinamentos lá de Krishnamurti, tem ciência e tem entendimento sim, que a verdade é uma única coisa só. Quando ele fala assim, ó, ausência da mente, são a ausência da entropia dos pensamentos que nós temos. E quando Joel fala numa inquietude interior, numa paz interior, é a ausência dos pensamentos mentais. Então não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porém, quando Joel fala de impersonalizar, Buda falou que era Maya, ilusão, o que nós estamos vendo, percebendo como material, e aquilo que está por trás daquilo que é percepção material é espiritual. O espiritual é a substância de todas as formas. E todas as formas são coisas espirituais. Só existe um único mundo. Então, esta crença do materialismo aqui, ela é em todo mundo. Mas aqui é um pouco maior, tá, gente? Então, nós podemos avançar um pouco mais. Espero ter tirado esta dúvida desta irmã com esta explicação mais ampla aqui que a gente deu. A gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões, tá? Então podemos aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões. E aí isto vem dos paradigmas e de crenças que a gente também tem internamente enraizado dentro de nós, que é a nossa percepção através das coisas. Porque a gente está na entropia, a gente está saindo da entropia para ir para a ordem. E quando nós estamos colocando energia através de nossas práticas meditativas, justamente para sair da bagunça e ir para a ordem das coisas, que é a harmonia, que é o Dharma, sair do karma, ação e reação. Porque dentro deste mundo da entropia, nós apenas reagimos a situações e coisas, emocionalmente. Fé de fundo emocional, fé cega e tudo mais, tá tudo dentro da entropia, tá tudo dentro da questão do ego humano. E aí vem a alquimia, vem Jung, vem Joel, vem Hélio Couto, vem todos aqui para falar, para nos ensinar, para nos lembrarmos do que a gente tem. Temos um coração de uma frequência superior ao cérebro, 5.000 vezes maior que o cérebro. Temos a manifestação do espírito,
que é o invisível e manifesto, e assim por diante. Então vamos avançar um pouquinho agora nos nossos estudos. Vou ler uma parte aqui. O princípio da discrição na oração e na caridade. Voltamos aos ensinamentos de Joel, no livro O Suprimento Invisível. Estamos na página 50 do PDF. O princípio da discrição da oração e na caridade é um dos segredos perdidos. O mundo inteiro vem violando esse princípio. As igrejas o ignoram, mas as palavras do Mestre no Novo Testamento permanecerão para sempre e não se pode ficar surdo a elas. Vocês viram aqui que está tudo sendo congruente o que nós falamos anteriormente? Vem nas dúvidas? O mundo inteiro vem violando o princípio. O princípio do quê? O princípio da verdade. As igrejas ignoram, mas as palavras do Mestre no Novo Testamento permanecerão para sempre e não se pode ficar surdo a elas. Porque alguma coisa que tem lá, os versículos que tem ali, se nós começarmos a perceber, a praticar as meditações, nós vamos compreendendo aqueles versículos. E Joel explica aqueles versículos, gente. Se compreenderem a natureza do segredo, compreenderão também que se Deus é por nós, não faz diferença que o mundo inteiro seja contra nós. E é por isso aqui a gente retira a questão do medo. Medo de quê? Medo, se eu começar a levantar essa questão do Cristo, medo do que as pessoas vão fazer comigo. Não existe medo. Nós somos eternos. Não existe a morte. Existe a morte física, material. A pessoa vai vir, vai dar tiro, que nem mataram o Gandhi, mataram o Dr. King, mataram vários, Jesus, morte física, mas a espiritual permanece, a palavra permanece, as minhas palavras não passarão jamais. Não nos faz diferença a opinião dos outros a nosso respeito, se contamos com a opinião favorável do Pai, que vê na escuridão. De nada vale ostentar uma face beata para induzir os outros a pensar que somos virtuosos e honestos. Isso não é da conta deles, e também não é da conta deles o relacionamento que temos com Deus. Apenas a nós diz respeito o fato de estarmos tão unidos a Deus que vivemos de acordo com suas leis e não as desejamos violar. Assim, conforme preceituou o Mestre, não façam como os hipócritas, não vistam farrapos imundos, não orem em voz alta nas esquinas, parem de serem vistos e considerados santos. E sim, não façam nada disso. Usem suas roupas de sempre, mantenham uma aparência agradável e normal e conservem em segredo seu relacionamento com Deus. Vamos avançando aqui no subtítulo: Deem esmolas em segredo. Deem esmolas em segredo. Não façam com que a mão direita saiba o que a esquerda fez. Quando queremos nos aproximar honestamente de Deus, quando queremos realmente orar, o que precisamos acima de tudo é privacidade, de sossego, de solidão. Quando nós entramos em meditação, é isso que acontece. Porque a verdadeira oração é a meditação, é buscar essa calma, essa paz interior, contemplando os versículos, contemplando a verdade, até que se estabeleça dentro de nós uma quietude, uma paz, de uma atmosfera de paz. Está aqui, ó. Tá? A última coisa que desejaríamos seria uma testemunha. Nossas preces, nossos atos de caridade e nossas comunicações íntimas são tão sagrados que têm de ser mantidos em segredo. Jamais acreditem que seus atos de caridade e de beneficência possam lhes trazer benefício caso alguém mais tenha notícia deles. Porém, ver nas colunas dos jornais os nomes daqueles que contribuíram para esta ou para aquela obra de caridade, esses atos são uma bênção para quem se beneficia deles, mas não para quem os pratica. Fiquem certos disso. Trata-se de um princípio espiritual.
dar uma forma de orar, porque assim fazemos aos outros que gostaríamos que nos fizessem. Dar é amar o próximo, como a nós mesmos. É, portanto, uma prece. A prece de benemerência, de caridade, de doação e ajuda é sagrada. E por ser sagrada deve ficar oculta. Consiste em algo que passa entre o Pai e vocês, pois o que quer que deem não lhes pertence, pertence a Deus. Lembre-se de que a terra, com tudo que nela há, é do Senhor, não de vocês. Vocês podem ser guardiões no momento de $1 ou de $1 milhão, porém isso não é seu. Assim, quando dão, estão atuando como meros agentes do Pai, e o Pai não deseja publicidade, pois seu amor é universal, impessoal e imparcial, incondicional. O ato de dar deve permanecer em sigilo, deve ser tão sigiloso quanto a oração, e a oração não deve ser feita em público. Querer ajudar o próximo é talvez a atitude mais nobre que existe, mas não há nada de nobre em dar e permitir que outros, além de Deus, o saibam. Recebemos os nossos suprimentos por um ato de graça e temos o privilégio de compartilhá-los quando quisermos. Mas se auxiliarmos alguém, tudo se passa, se auxiliamos alguém, tudo se passa entre nós e o nosso coração e Deus. Não é da conta de ninguém, é assunto entre nós e o nosso Pai que nos proporcionou os meios de ajudar. Afinal, se estamos prestando auxílio a alguém, isso interessa apenas a Deus e a nós, e a ninguém mais. Será agradável para os necessitados, a pregar ao mundo que eles precisam de caridade e aceitaram. E aceitaram? É uma pergunta. Sem dúvida ficarão embaraçados e humilhados se tiverem notícia de que seu vizinho e sua comunidade sabem de sua pobreza. Divulgar os atos de caridade lembra o desejo de ser benquisto pelo público. Moramos aqui perto de uma rua, a gente aqui passa muitas coisas e dentro de cada horário, e aí de repente é ensurdecedor. Então a gente tem que dar uma parada, uma respirada e voltamos aqui aos nossos estudos. Divulgar atos de caridade lembra o desejo de ser benquisto pelo público, o que afasta a graça de Deus. Deem suas esmolas com discrição a Deus, e quem nenhum segredo escapa, os recompensará abertamente. Então o que Joel está passando para nós aqui? Que não precisamos gritar aos leões o que a gente faz para os outros, comprar um rancho, Não, aquilo não é nosso. Todo o dinheiro que ganhamos não é nosso, e sim de Deus, gente. Por isso que vem aquela questão de Deus, que fala assim: meus pensamentos não são os seus pensamentos, minhas atitudes não são suas atitudes, e assim por diante, porque é espiritual, é para todos ao mesmo tempo. Quando estiverem necessitados, lembre-se de que o Pai sabe que lhes é necessário antes de lhe pedirem. Quem melhor que Deus nos poderia dar isso? Não precisamos ir procurar ninguém na suposição de que, se procuramos um grande número de pessoas, uma delas acabará nos ajudando. Se mantivermos oculta a nossa necessidade, logo elas serão superadas, pois o Pai que está dentro de nós vê secretamente e recompensa às claras. E aqui nós terminamos o nosso vídeo de hoje, para entrar mais adiante aqui nas virtudes apregadas aos 4 ventos, que é na página 56. Então nós vamos fazer aqui agora um minuto de silêncio.
Muito obrigado. A paz do Cristo a todos. Pessoal, vou deixar o link do grupo informativo da classe de estudos Consciência Infinita. Um bom dia a todos e até o nosso próximo vídeo. Paz entre todos vós.